Eu nunca imaginei que minha vida mudaria para sempre quando encontrei aquele diário antigo em uma casa abandonada em Petrópolis. Era uma tarde chuvosa. E eu estava explorando as ruínas dessa casa, que parecia ter sido esquecida pelo tempo. A poeira cobria tudo. E o silêncio era ensurdecedor. De repente, meu olhar caiu sobre um livro preto. Escondido em uma gaveta, abri-o, e o que li me fez sentir um arrepio na espinha. As páginas amareladas continham anotações escritas à mão, descrevendo eventos que aconteceriam no dia seguinte. Era como se o autor do diário tivesse um dom de prever o futuro. Li sobre uma discussão que teria com um amigo, sobre um acidente de trânsito que ocorreria na rodovia e sobre a visita de um estranho que viria à minha casa. Cada palavra parecia uma previsão certeira. E eu não podia acreditar no que estava lendo. Quem poderia ter escrito aquilo e como era possível prever eventos com tanta precisão? Eu me senti como se estivesse lendo sobre meu próprio futuro. E isso me deixou com uma sensação de medo e curiosidade. O que aconteceria se aquelas previsões se tornassem realidade? E o que o estranho queria comigo? Eu precisava saber mais. Mas o diário não oferecia respostas. Eu fechei o livro, sentindo-me perturbado. O silêncio da casa abandonada parecia agora ainda mais opressivo. Eu sabia que precisava investigar mais sobre o diário e suas previsões, mas, enquanto eu estava ali sozinho, com apenas a chuva e o silêncio como companhia, eu não podia deixar de me perguntar o que aconteceria amanhã. Eu não conseguia tirar da cabeça as palavras escritas naquele diário antigo. Quem poderia ter escrito aquilo? E como era possível prever eventos com tanta precisão? Eu sabia que precisava investigar, mas comecei a pesquisar sobre a história da casa abandonada em Petrópolis, procurando por qualquer pista que pudesse me levar ao autor do diário. Encontrei um velho morador da cidade que se lembrava da família que vivia lá. Ele me contou que a família havia desaparecido misteriosamente anos atrás, enquanto eu ouvia a história do velho. Eu não podia deixar de pensar no que o diário havia dito sobre o dia seguinte, a visita de um estranho. Eu não sabia o que esperar, mas eu estava determinado a descobrir. O que aconteceu a seguir foi tão estranho. Eu comecei a notar que as coisas estavam acontecendo exatamente como o diário havia previsto. Pequenas coisas, como o barulho do vento nas árvores ou o som de um carro passando pela rua. Era como se o diário estivesse me guiando para algo maior. Eu sabia que precisava continuar investigando. Mas a cada nova descoberta, eu me sentia mais e mais perturbado. Quem estava por trás do diário? E o que eles queriam de mim? Eu estava começando a me sentir como um peão em um jogo muito maior do que eu, e eu precisava saber mais. Eu estava sentado naquela casa abandonada em Petrópolis, o diário antigo ainda tremendo em minhas mãos. Cada palavra escrita nele parecia uma sentença, uma profecia que se tornava realidade de forma assustadora. E agora, eu lia sobre a visita de um estranho, alguém que sabia mais sobre o diário do que eu poderia imaginar, alguém que parecia ter respostas para todas as minhas perguntas. A porta rangeu atrás de mim e eu me virei. E lá estava ele, o estranho. Seus olhos pareciam ver mais do que apenas o presente. Ele sabia coisas que não deveria saber. Eu senti um arrepio na espinha, uma sensação de perigo pairava no ar, como se o destino estivesse desenrolando diante de mim. Quem é você? Eu perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz tremia, revelando a ansiedade que crescia dentro de mim. Ele apenas sorriu. Alguém que pode explicar o que está acontecendo, disse ele. Sua voz baixa e misteriosa, uma voz que parecia vir de outro mundo. Eu estava desesperado por respostas. O que aconteceu a seguir foi tão estranho, tão inesperado, que eu mal podia acreditar. O estranho começou a falar, revelando segredos sobre o diário e a seita oculta por trás dele. Eu ouvia, atordoado, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Mas, quanto mais eu sabia, mais percebia que estava em perigo. Eu era apenas um peão em um jogo muito maior, um jogo de manipulação e controle. Ele sabia tudo sobre mim, sobre a minha investigação, sobre as minhas dúvidas. Eu estava preso em uma teia de mistério e medo, e não sabia como escapar. O estranho parecia disposto a revelar os segredos da seita.
Mas havia algo em seus olhos que me fazia questionar se eu poderia confiar nele. Uma sombra de dúvida pairava sobre mim, me fazendo hesitar, e agora, com o estranho diante de mim. Eu sabia que estava no limite. O que aconteceria a seguir mudaria tudo. Eu estava preparado para enfrentar o desconhecido, para descobrir a verdade por trás do diário e da seita. E com isso, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu finalmente descobri a verdade sobre o diário, e a seita oculta era uma organização secreta que existia há décadas, com ramificações em todo o Brasil, desde São Paulo até o interior de Minas. Seu objetivo era controlar e manipular eventos para seus próprios interesses. Usando o diário como ferramenta de previsão e manipulação, a visita do estranho foi apenas o começo. Ele me levou a uma casa abandonada em Barueri, onde encontrei outros membros da seita. Eles me disseram que eu era especial, que tinha um papel importante a desempenhar em seus planos. Mas eu não queria fazer parte disso. Queria escapar e destruir o diário. Eu consegui escapar da casa. Corri até a rua e peguei um táxi. Paguei ao motorista com R$ 50 e disse para ele me levar ao centro de Petrópolis. Lá, encontrei um lugar seguro para destruir o diário. Eu o queimei. Assistindo às chamas consumirem as páginas, era o fim do ciclo de previsões e manipulações. Agora estou livre, mas a experiência me deixou marcado. Eu não posso mais ignorar o desconhecido. O que aconteceu a seguir foi tão estranho que você, o que faria no lugar dele? Deixaria o like e se inscreveria no canal para mais histórias como essa. Temos histórias todos os dias, 2 vezes ao dia. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas atualizações. E não se esqueça de deixar sua opinião sobre o desfecho dessa história. Até o próximo episódio.